Fala, parte! A nossa história de hoje se chama Rio Queimado e deixa no final uma mensagem incrível. Antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever no canal e já deixa teu like. E se tu não quiser escutar a minha narração com meus comentários, que é a minha visão que eu passo da história, tu pode tirar o áudio e aí tu só fica lendo os quadrinhos enquanto eles passam na tela, tá? Bom divertimento e vamos para a história. Rio Queimado, México, deserto de Chihuahua. Nisso a gente vê aqui, observa que o Tex e o Kit estão vindo ali, né? Ali embaixo. E tem alguém observando eles já, parece ser um mexicano. E Tex fala, em cima, quer dizer, tem um cara lá em cima, né, observando. E o Carson fala, eu vi Satanás. Espero que não tenha más intenções, porque de lá, bam! Antes dele terminar de falar, o cara já deu um tiro, bang! E passou raspando. E o Carson disse, peste e chifres. E o Tex disse, corra. E os caras deram mais 2 tiros, bam, bam, apareceu mais 2. E aí o Tex diz, o que você dizia, meu caro gorento? E o Carson fala, pro diabo. Não ria, lá de cima podem segurar a gente aqui por horas. Não podemos fazer muito. E o Tex fala, quem sabe está vendo aquela fenda na parede rochosa? E o Carson diz, não me diga que quer escalar e chegar por trás deles. Isso seria suicídio. E o Tex diz, tranquilo, você não vai me enterrar ao sul do Rio Grande. Dê uns tiros ao acaso, para eles pensarem que estamos os dois aqui. E o Carson diz, e que o céu nos ajude. Nisso o Tex escala mesmo e chega lá em cima, né? Cerca de meia hora depois. E aí eles pensam, eram 3, mas foram embora. O velho Carson vai ficar aliviado. Nisso voltamos, o Carson já tá, o Tex já veio dar notícia pro Carson, né? E ele fala, uma ova. Quando eu não entendo uma coisa, fico irritado. Por que de acho atiraram em nós para depois se mandar? Estavam numa boa posição e Tex interrompe. E diz, podia ser só para assustar e tinha um outro objetivo. E Carson fala, acha que os coiotes que mandaram chumbo em nós não eram do bando do Emanuel Torres? E Tex diz, eram sim, estamos no rastro deles desde o Texas. Mas eles não sabiam de nós. Tem outro objetivo, Kit. E muita pressa. Se a retaguarda se juntou ao resto do bando, eles devem ter coisa grande em mente. Um rebanho ou um rancho da região. E nisso eles seguem a viagem, né? E eles enxergam realmente um rancho lá no fundo, né? E aí o Tex olha com o binóculo e diz, chegaram primeiro. E o Carson fala, daqui parece tudo normal. O que viu? E o Tex fala, veja no mastro da bandeira. Aí o Carson olha e tá a bandeira tremulando e tem uns escalpos pendurados no mastro. Aí o Carson diz, escalpos? E o Tex fala, e recentes, vamos avançar com prudência. E aí eles vão chegando perto e a gente vê alguém com uma arma na mão do outro lado do muro aguardando, né? E Tex diz, o que acha do sujeito atrás do muro? Carson fala, que carranca, mas não parece um dos bandidos de Torres. E nisso o cara fala de lá, parem gringos. Quem são vocês? O que querem? E Tex responde, somos Rangers do Tex, no rastro do bando de Emanuel Torres. Parece que passaram por aqui, não? E aí nisso alguém lá de dentro, né, que parece ser o dono do local, bem vestido, com aquela roupa de mexicano fazendeiro, né, paletó azul, chapéu, tudo, né, no estilo, fala, mande entrar em Miguel. Representantes da lei sempre são bem-vindos em Rio Queimado.
Rio Queimado, no caso, é o nome do rancho dele. Pode entrar, mas guardem os ferros, homens. É melhor obedecer. Eles estão bem nervosos, disse o Kit Carson. E o Tex fala: não é de se espantar. Dê uma olhada no portal. E o Carson olha e diz: crivado de balas. Aqui aconteceu uma batalha. E Tex fala: deve ter sido esta noite. E aí eles entram, né? Entram dentro do rancho. E o dono vem se apresentar. Bem-vindos. Não liguem para os meus rifles apontados. Os meus homens são só prudentes. E vocês entendem, já que, se ouve direito, nós temos um inimigo em comum. Mas ele já esteve aqui e fugiu das balas dos meus vaqueiros, com o rabo entre as pernas. Chegaram tarde, senhores Rangers. E aí o Tex pergunta: é o dono desse rancho, senhor? E ele responde: Rochas, Dom Augusto Rochas. Também tem uma pergunta: o que os dois Rangers do Texas fazem tão longe de seu país, senhores? E aí o Tex se apresenta: meu nome é Tex Wheeler e ele é o Kit Carson. Torres e seus ladrões roubaram gado no Texas. Recebemos a permissão de passar a fronteira de um amigo nosso, o governador Montales. Esta é a ordem assinada por ele, com que nos nomeia oficiais temporários da Guarda de Fronteira, os Rurales. E aí o Rochas, né, o dono da terra, diz: Montales, amigo de vocês, deviam ter dito logo, senhores. Nesse caso, não tenho mais dúvidas. E vocês são meus convidados. Mas a sua presa já está bem longe daqui. Aqueles mendigos achavam que seria fácil tomar o que é meu. Mas estamos preparados. Esses escalpos eram de 4 deles, que nós abatemos. Os corpos nós deixamos para os cães. E Tex pergunta: vocês mataram Manuel Torres? E Rochas responde: não, ele escapou. E eu lamento, porque queria muito ter o safado nas minhas mãos. Mas chega de falar disso, senão estraga o apetite. Jantam conosco? Certo, senhores Rangers? E o Kit Carson fala: com prazer. E nisso chega a noite, né? Aí a gente vê num quadrinho sem diálogo um dos seguranças ali da fazenda, né? Um dos empregados com uma arma ali rondando a varanda. Dentro da sala, o Rochas, que é o dono da fazenda, sendo servido, já com uma roupa preta. E aí numa outra cena a gente vê o Rochas com uma roupa preta, também sem diálogo no quadrinho, mas tá o Rochas sentado à mesa, o filho do Rochas ao lado dele, e ao lado do filho dele uma moça de preto, que é a filha dele. Do outro lado tá o Kit Carson, logo ao lado do Rochas, que tá na ponta da mesa, e em seguida o Tex, né, sendo servido por um garçom ali. E Kit cochicha para Tex: também não se sente à vontade? Mas que um jantar parece um enterro. Veja a roupa deles. E Tex responde: quem mais parece de luto é a moça. E aí os dois olham para a moça e a moça tá também toda de preto, com uma cara bem triste, assim, olhar para baixo. E Kit Carson continua cochichando: não deve ter uma vida alegre. Que pena. Sem o ar de penitente. É bem bonita. E Tex responde: pense no seu prato, velho assanhado. E Carson diz: este caldinho esperam que tragam coisa mais sólida, senão de noite o meu estômago vai reclamar. E Tex fala: feche o bico e olhe. Bem na hora que ele mandou o Carson fechar o bico e olhar, chega um dos seguranças ali da fazenda, né, um dos empregados, e fala alguma coisa pro Rochas, que é o dono, né? E o Rochas se levanta e diz:
Sinto interromper o jantar, senhores Rangers, mas Miguel diz que viu movimentação nas colinas. Acho que não fugiram, como a gente pensava. E Carson diz, E Tex fala, são ossos duros. E o filho do Rochas completa, pai, posso ir junto? O filho do Rochas parece ser um jovem, mais ou menos, na faixa de idade da filha. Eles devem ter 1 ano de diferença um do outro. Os dois adultos já na faixa de 20 e poucos anos, né? E Rochas responde pro filho, certo, Rodrigo. E aí no quadrinho seguinte a gente só vê uma cena assim das colinas ao longo e duas fogueiras lá embaixo, assim, dá pra ver a chama de 2 fogueiras. E aí a cena volta pro muro onde tá o Rodrigo, em seguida o Rochas, ao lado do Rochas o Kit Carson, depois o Tex e um dos seguranças ali da fazenda, ali do rancho, né, com um rifle na mão. E Rochas fala, são eles, sem dúvida, os malditos coiotes. E Tex diz, eles não se escondem? Fizeram fogueiras para mostrar que ainda estão lá? O que eles querem, Sr. Rochas? Então Tex meio que já desconfiou da situação. E nisso se ouve 2 tiros nas colinas, né? Bang, bang. E aí o capanga que estava com a arma grita, cuidado, e começa a apontar. E Tex diz, calma, são tiros de advertência. Não atiraram em nós. Estão fora de alcance. E, quando ele vai completar, vem uma voz. Dom Augusto. Ei, Dom Augusto Rochas. E aí o Rodrigo, filho do Rochas, diz, é o Patife, pai. E Rochas diz, quieto. O Tex ficou olhando, né? Fez, parece que Kit e Tex estão começando a desconfiar da situação. Tem alguma coisa aí. E aí vem a voz lá das colinas, né? Eu quero o meu filho. Se não me der, eu vou buscar. Decida logo, Rochas. E aí o Rodrigo diz, ele vai atacar de novo. Por que não entregamos logo o pequeno bastardo? E aí vem uma voz, não, da moça, né? A moça chega ali, a filha do Rochas, e diz, não vão dar o meu bebê. E Rocha diz, linda, acalme-se. O moleque é meu neto, será criado como um Rochas. Senhores Rangers, eu lhes devo uma explicação. E Tex diz, e nós ouviremos, senhor. E aí ele vai lá e mostra o bebê, né? E diz, dorme o sono da inocência. Ele não tem culpa de ser filho de um bandido. Por isso, eu decidi criá-lo no seio da minha família. E o Carson diz, muito nobre da sua parte, senhor. Quer dizer, então o bandido lá, o Manuel Torres, ele tem um filho com a Linda, que é a filha do Rochas, né? E o Rochas pretende criar esse bebê que é neto dele, mas não quer entregar pro Manuel Torres, porque provavelmente é algum tipo de bandido ali da região. E o Tex diz, então Torres raptou a sua filha? E Rochas conta, né? Acha que uma jovem honrada poderia ir com aquele miserável por sua espontânea vontade? Infelizmente, quando eu e meus vaqueiros a encontramos nas montanhas, descalça, ferida e descabelada, o pior havia acontecido. Mas eu não achei que o maldito... E aí ele interrompe um pouco, né? E fecha o punho. E continua. Não contente por ter enlameado o nome de uma família nobre, voltaria a nos perseguir. Mas vamos detê-lo. Esperam que estejam ao meu lado, senhores. E o Kit diz, é claro, Dom Augusto. E meu sangue ferve. Como essa coitada deve ter sofrido.
É mesmo uma história terrível. E o Tex diz ao lado: e muito estranha. Quer dizer, o Tex ainda não está bem convencido da história. E aí eles vão pro quarto, né, descansar, e o Tex fica na janela, fumando um cigarrinho, tranquilo. E Carson, sentado na cama, diz: eu queria tanto tirar as botas e aproveitar essa cama macia, mas Torres pode atacar essa noite. O que acha? E Tex responde: eu vou ficar de olhos e ouvidos abertos. Tem algo que não... Ele já ia dizer que tem algo que não estava fechando a história, alguma coisa parecida, né? Que ele está desconfiado. E alguém bate na porta. Toque, toque. Quando ele abre, é a senhora, é a ama que cuida do bebê para Linda, né? É uma empregada da casa ali. E ela vem trazer um recado para Tex e diz: a jovem patroa quer conversar, senhores, em segredo. Ela espera na capela particular da hacienda, quer dizer, na capela da fazenda, né? E aí a gente vê a cena da Lina na igreja, né, ajoelhada, rezando. E chega o Carson e o Tex, né? E o Carson cochicha: parece mesmo um anjo. E o Tex responde cochichando também: antes de se comover, vamos ouvir o que a moça tem a dizer. E Kitty fala: você tem uma pedra no lugar do coração. E o Tex responde: digamos que, diferente de alguém que conheço, eu não me encanto com belos olhos e duas mãos juntas que rezam. E aí Tex fala: senhorita Rochas? E ela diz: graças, senhores, graças por terem vindo. E o Tex fala: queria conversar? E Linda diz: e muito difícil, mas eu posso mostrar uma coisa? O que vale mais que qualquer discurso. E nisso ela abaixa a parte de cima do vestido dela, né, e mostra as costas. E Carson diz: peste, mas que? E o Tex fala: shh. E a moça tá cheia de marca nas costas, que provavelmente é de relho, né? Então ela foi açoitada. Por algum motivo, ela foi castigada, arrelhada. E aí o Carson se revolta e diz: o patife do Torres a chicoteou. Se eu botar as mãos... E aí ela tenta falar: não, foi o que eu... Antes dela terminar, começou bang, bang, começou o tiroteio lá fora. Então não deu tempo de explicar o motivo da chicotada, né? E o Carson diz: começou a festa. E o Tex diz: fique aqui, senhorita, depois a gente continua a conversa. E os dois saíram correndo para ajudar a resolver a situação lá fora, ver o que está acontecendo. Carson diz: vamos pegar os rifles no nosso quarto. E o Tex fala: vamos só com os revólveres pelos disparos? A batalha já chegou aqui, quer dizer, não dá tempo de pegar os rifles. E nisso já se vê a cena da batalha, né? Bang, bang, os bandidos, no caso, já estão pulando o muro da fazenda, que é baixo, com os cavalos, né? E já atirando em todo mundo. E um deles grita: morte aos opressores. E aí o Manuel Torres grita: procurem Linda e meu filho. Quer dizer, ele quer procurar a moça e o menino. E nisso tá chegando o Carson e o Tex, né, pra dança ali. E o Rodrigo, o filho do Rochas, fala: onde vocês estavam? Os bandidos entraram no rancho. E aí o Carson olha e pensa assim, diz pro Tex: coração valente, ô filhote? E o Tex diz: não parece como o pai. Tipo, o Rodrigo, ele falou com o Carson escondido atrás de um pilar, quer dizer, tava se acovardando ali, mas mandando o Tex e o Kit ajudar. Da janela já tá o Rochas atirando nos bandidos e com sangue no ombro, quer dizer, ele foi atingido no ombro ali. E o Kit Carson pergunta: está ferido? E o Rochas diz: não é nada. E o Tex fala: nós cuidamos disso.
E foram pra janela e bang, bang, tiroteio de novo, né? Nisso já acertaram mais 1, 2, 3, 4 e os caras foram caindo. E lá fora, um deles diz pro Manuel Torres, né? Cuidado, Manuel, tem 2 lá dentro que atiram como diabos. E o Manuel Torres fala: concentrem o fogo naquela janela, irmãos. E aí eles se juntaram, 4, 5, atiraram na janela bem onde estava o Kit, o Tex e o Rochas. E o Carson sentiu que ia vir tiroteio, bala ali, e disse pro Rochas: sai, puxou o Rochas. Foi quando ele puxou, ele salvou o velho. E aí o Rochas diz: cadê o seu colega? Foi atingido? E o Carson disse: não, se eu conheço ele, ele ficou irritado. E nisso o Tex foi lá para cima e saiu numa janela no telhado. E pensou: muito bem, daqui a vista é melhor. E o tempo vai fechar para os bandidos. Aí choveu chumbo. E aí lá de cima ele começou a atirar nos caras, né? De tudo que é lado. Pegou os caras lá de cima do telhado e os caras começaram a cair. Mais 1, 2, 3. E aí os caras da fazenda, né? Os trabalhadores da fazenda ali que fazem a segurança da fazenda. Um deles gritou: vamos ajudar o gringo. E bang, bang, começaram a atirar também, né? Se empolgaram que o Tex estava bem lá de cima. E nisso um grita: ah! E aí outro diz: a partida está perdida, Manuel, eu vou sair. E aí o Manuel Torres disse: não. E nisso o Tex dá-lhe outro tiro, bam, bam, bem no cavalo do Manuel Torres. E ele grita: carai! E cai do cavalo. E aí o outro cara que estava com ele acaba fugindo. E aí um dos caras da fazenda ali diz: fugiram. O verme do Torres está no chão. E aí ele está caído com um cavalo por cima, meio de lado, né? Mas com o cavalo prendendo uma das pernas deles. Ele caiu montado e uma perna ficou embaixo do cavalo. E aí vai um dos caras da fazenda lá e dá um coronhaço com um rifle nele. E diz: tome, canalha. E ele só grita: ah! E meio que desmaia. E nisso chega a Linda gritando: não, parem com isso. E aí o Rodrigo segura ela e diz: pare, despudorada. E ela fica olhando, né, a cena do cara desmaiado caído. E aí o Rochas aparece, já segurando o braço onde ele tomou uma bala, né? Onde ele foi ferido. E diz: a minha filha está fora de si. Perdeu a razão ao rever o canalha. E o Carson do lado dele diz: é, parece. Ou talvez as coisas não sejam tão simples como eu achava. E o Tex já vem descendo do telhado e diz: certo, camelo velho. E aí quando o cara vai dar outro coronhaço no Manuel Torres, que tá caído, né? Preso ainda no cavalo, o Tex grita: parem! E fala: deixem esse homem. Ele é nosso prisioneiro. Está sob nossa custódia por ordem do governador Montales. E aí o Rodrigo, né? O filho do Rochas diz: como ousam? Esta casa é nossa. E aí o Rocha também fala: o meu filho não podia se expressar melhor, senhores Rangers. Aqui vale a nossa lei, a lei dos Rochas. Vamos queimar vivo esse demônio, como advertência para quem ousar pensar em nos desafiar. E isso também vale para quem pensa em nos tirar um ato legítimo de justiça. E aí o Carson diz: peste, chifres. E aí um dos capangas ali da fazenda encosta o rifle nas costas do Carson. Quer dizer, o tempo esquentou. E o Tex diz: está cometendo um erro grave, Rochas. E o Rochas responde: e vocês não cometam um pior. Eu conheço o sangue fogoso e a mentalidade dos texanos. Mas para atirar contra um legítimo dono de terras para defender um assassino não seria inteligente, Sr. Wheeler. Ainda mais considerando que meus homens estão nervosos e o seu companheiro tem um rifle nas costas. Sugiro que me entregue suas armas, senhor. Só até amanhã. E aí o Tex diz: vai se arrepender, Dom Augusto. E muito antes de amanhã. E aí o Rocha fala: não vejo como. Também graças a vocês sobraram só meia dúzia de bandidos. Eu sou grato
senhores Rangers. Por isso só vou trancá-los, para evitar que armem algum truque. E aí o Rodrigo fala, né, pro pai dele: Linda desmaiou, pai. Quer dizer, ele tava com a Linda nos braços já desmaiada, né, a irmã dele. E o Rochas fala: leve-a pro quarto e fique com ela. E acordem o amante dela. Quero que ele esteja consciente do que vai acontecer. Quer dizer, no caso, o amante dela seria o Manuel Torres, né? E aí eles estão indo, né? Escoltados, o Tex e o Carson, sem as armas por dois dos capangas lá. E o Carson fala pro Tex: lamento, eu não esperava, mas achei que você não se renderia tão fácil. E aí o Tex fala baixinho: e acha mesmo que me rendi? E aí o Kit também cochicha, né? Não, eu te conheço bem, mas me sinto nu sem os Colts. E o Tex responde: já vamos dar um jeito para você não sentir frio. Ele disse que se sentia nu sem os Colts, o Tex disse que ia dar um jeito. E aí eles estão descendo para algum lugar que é tipo uma mini cela, uma mini cadeia que tem ali no rancho, né? E o Tex fala: ei, amigo, o nosso quarto não é pra cá? E aí o cara fala, um dos capangas, né? Quer brincar, gringo? Vocês dois são perigosos. Vão pra um lugar menos confortável, mas mais seguro. E aí o Tex diz: uma cela subterrânea. Estão bem equipados nessa hacienda, hein? Prendem muita gente? Perguntou, né, o Tex. E aí um deles: foi aqui que Dom Augusto prendeu Torres quando já ia falando alguma coisa, né? E aí o outro capanga disse quieto pro cara, ele já ia entregar alguma coisa. E aí o cara continuava falando, depois dele dizer quieto, ele disse: não deve. E aí o Carson meteu-lhe a mão na cara e empurrou a cara dele contra a parede, né? E ele bateu com a cara na parede para apagar. Só fez um ug, só viu um barulho dele batendo na parede. Blum. E o Tex já aproveitou e meteu um murro no outro. Quando ia gritar alarme, já tomou uma porrada. E o Tex deu o soco e disse: ele mandou você ficar quieto. E aí eles prenderam os dois na cela. E o Tex falou: bom repouso, amigos. Pense que, no fundo, esse subterrâneo úmido é melhor que um caixão. E pegaram as armas deles já, né? Pegaram os dois rifles dos dois caras. Quer dizer, Kit e o Carson já estão livres da cela e armados de novo. E o Carson, né, ajeitando o rifle, diz: é o destino que você reservou para os outros, tição do inferno. E aí o Tex fala: se me deixarem nervoso, vamos pegar os nossos Winchesters, que são melhores que esses ferros velhos, e concluir uma conversa. Quer dizer, eles vão lá no quarto pegar os Winchesters dele, que esses rifles não são muito bom pelo jeito. Nisso a nossa cena volta pro quarto, onde a Linda acorda, né, depois de ter desmaiado e tal. E o irmão dela tá ali junto com ela, o Rodrigo. E ela diz: Rodrigo, por favor, faça isso por mim. E o Rodrigo: e ficar contra o nosso pai para ajudar você e o seu amante? Um peão miserável que, além de botar os olhos na filha do patrão, tentou chefiar uma revolta camponesa. E ela diz: mas eu amo. Quando ela disse eu amo, o Rodrigo gritou vadia e deu um tapão na cara da Linda, que jogou ela na cama de novo. Nisso a porta abre arrombada, né? E ele olha. E entra o Carson e o Tex dentro do quarto. E o Carson já diz: quieto, verme. Eu encho você de chumbo quente com muita satisfação. E o Tex diz: parte da verdade nós intuímos. O resto queremos saber de você, Linda. E nisso a gente vê uma cena lá fora,
o Rochas já açoitando, né, o Manuel Torres, né, já com chicote nas costas, chicoteando o Manuel Torres. E aí um dos capangas diz: por mais que o senhor se esforce, Dom Augusto, ele não grita. E aí o Rochas diz: é durão, mas vai se soltar e o levar como um coiote para a lua. Botem fogo na palha, quer dizer, ele tinha palha nos pés, né? Ele estava começando a botar fogo para queimar o cara vivo. E nisso, quando o cara ia botar o fogo na palha, alguém gritou: parem! E veio um tiro, bang! Bem na tocha que ele ia botar na palha, na mão do capanga, que saiu, soltou longe a tocha. Era o Tex. E ele fala: o prisioneiro é nosso. E o Carson diz: e se a coisa entra na cabeça de vocês, e se a coisa não entra na cabeça de vocês, podemos insistir com confetes calibre 45. E aí o Rochas diz: vocês de novo? Creio que eu subestimei, cavaleiros, mas a situação não mudou muito. Querem jogar fora suas estrelas ficando contra um rancheiro rico e honesto para ajudar um fora da lei? E o Tex diz: a situação é a mesma de antes, Dom Augusto, mas mudou a perspectiva a se olhar. Manuel Torres roubou cavalos no Texas, e por isso é punível pela lei do meu país. Parece que fez isso para ajudar a rebelião. E aí o Rochas diz: isso não faz dele honesto, mostra que é um subversivo perigoso. E aí o Tex diz: homens melhores do que ele tiveram que se rebelar a uma autoridade injusta. Sabe, Rochas, quando o governador Montales nos pediu para investigar, ele deu informações sobre o comportamento violento e ilegal de certos latifundiários da região que provocavam a revolta de peões honestos. Assim como Torres, você também era objeto da nossa investigação. Um cruel tirano de meia pataca que levou ao desespero camponeses que trabalhavam nas suas terras. Um homem que até mandou chicotear a filha, quando descobriu que ela se juntou a um dos desprezíveis camponeses. E aí tocou na ferida dele, né, do Rochas, né? A verdade dói, e aí ele gritou: matem o gringo! Quer dizer, mandando os caras atirar, né? Quando os caras estavam levantando o rifle, pegando os revólver para atirar, antes disso, o Tex e o Kit começaram a mandar bala. Bam, 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 bam. Já foram acertando um por um, e acertando na mão. Um levou no pescoço, outro na barriga, e assim foi. E foram atirando em todos. Se deitaram para se livrar das armas, rolaram e atiraram. E saiu na porta e deu um tiro neles. E o Tex já rolou e acertou em cheio o cara. E só sobrou o Rochas. E o Carson apontou a arma pro Rochas e disse: mande pararem, dom de uma figa. Eles se matam por você, que é quem mais merece uma permanência no inferno. E aí o Rochas disse: chega, não atirem mais. Os gringos venceram, larguem as armas. E aí ele também largou o chicote. E o Carson diz: decisão sábia. Eu quero os nossos colts e os nossos cavalos. A hospitalidade local já encheu. E aí o Rocha diz: o que? Vocês? E aí o Tex diz: vamos levar o nosso prisioneiro. E aí o Tex olha pro Manuel Torres e diz: consegue cavalgar, Torres? E aí o Torres diz: sim, mas a Linda, o meu filho, não podem ficar aqui. E aí o Tex diz: eles virão conosco. Né? E nisso já aparece a Linda com o bebê, com a Linda e a empregada dela com o bebê no colo, né? Na porta para ir. E o Rochas diz: Linda, eu não permito. Não vão se safar. E o Carson disse: acho que você devia ir junto como refém, cabeça dura. E aí a Linda disse: deixa que eu falo. Pai, se vier atrás de nós, mais sangue será derramado. E eu e o seu neto poderemos morrer. É isso que quer? E aí o Rochas pensa:
Talvez, quer dizer, fala, né? O Rochas fala. Talvez fosse melhor do que ver você ligada para sempre a um bandido. E acham que os homens de Torres vão deixar vocês pensarem? E aí o Tex diz: Manuel vai convencê-los a abrir caminho. Se vier conosco e pagar sua dívida no Texas, logo será um homem livre. Ele tem a opção de um futuro melhor. Você também tem essa opção, Rochas. Se decidir vir mesmo atrás de nós com seus homens, a minha primeira bala será para você. Mas se decidir aceitar as coisas como estão, talvez um dia Linda o perdoe e possa rever o seu neto. Você tem 2 caminhos para escolher. Só um é digno de um homem. E aí eles sobem nos cavalos, né? O pessoal já está indo na frente. O Manuel Torres já está indo com a Linda e a empregada ali carregando o bebê. Cada um num cavalo. E o Tex grita: "Iá, vamos! É melhor sair logo do alcance de tiro, antes que recuperem as armas que eu joguei no poço", disse Carson. E Manuel Torres fica ali, né, jogando, com as mãos cerradas, com mais 2 capangas dele, olhando indignado. No caminho, Carson diz: "O que acha que ele vai decidir? A razão vai vencer ou o desejo de vingança?" E Tex fala: "Quem sabe? Dom Augusto tem que ler no coração, Camelo Velho. Lá ele vai achar a resposta." E eles se vão embora, né? Se vão pela colina, né? Para encontrar o resto do bando do Torres, de repente, para poder dizer para ele passar para ir para a cadeia e cumprir a pena dele e ficar livre para criar o filho. E aí a gente volta para a cena da cadeia, onde está o Torres falando com agora no presente. Então, quer dizer, toda essa história aconteceu no passado, né? Há 5 anos atrás. E agora o Torres diz dentro da cadeia para um outro companheiro de cela ali, diz: "Isso foi há 5 anos." E aí o companheiro de cela dele diz: "E os Rangers te trouxeram para cá? E os seus homens, amigos? Não tentaram soltar você na montanha?" E ele disse: "Sim, como eu previ." E aí a cena volta de novo a 5 anos atrás, quando chega na montanha, lá tá os homens do Torres, né? O Torres chegando com a camisa rasgada, chicoteado, o Tex, o Carson, a Linda, o bebê, a empregada, todo mundo chega ali. E o Carson diz: "Estamos cercados, Tex." E o Texas diz: "Eu vi." E aí ele olha pro Torres e diz: "A escolha agora é sua, Torres. Diga pro seu pessoal abrir caminho." Aí ele diz: "Por que eu deveria, Ranger?" E aí a Linda fala: "Manuel." E aí o Manuel Torres diz: "Eu não fiz nenhuma promessa. Os gringos são homens de honra e acho que não arriscariam a sua vida e a do bebê." E aí o Carson diz: "Pelas barbas do profeta." E aí o Manuel Torres diz: "Eu devo a vida a você." Olhando pro Tex. "Por isso, meus homens vão deixar vocês irem sem um arranhão." E aí o Tex diz para ele: "Está cometendo um erro, Manuel." E o Torres diz: "É um erro a escolher a liberdade. Você me oferece a prisão." E o Tex diz para ele: "Eu ofereço a salvação para você, por seu filho, para sua companheira. Eles não foram feitos para viver nas montanhas, caçados pela lei e pelos pistoleiros de Dom Augusto. Quanto acha que poderiam durar?" Aí ele ficou pensando, né? Olhou para eles e ficou pensando. E aí o Torres olhou para Linda e perguntou:
O que você quer, linda? E a Linda diz: para mim nada, eu aceito a sua decisão, mas pense no bem do nosso filho, Manuel. E aí alguém grita: cavaleiros ao longe! E aí eles olham, né? E parece que tá vindo um bando lá, provavelmente lá do rancho do Rochas. E alguém diz: vem do deserto. São os Rochas. E aí aparece o Rocha, o Rodrigo, filho, no início da cavalgada ali, e mais um bando de cavaleiros ali que deve ser empregado dele. E o que te diz? O teimoso do Dom Augusto, o seu papo não faz muito efeito nesses filhos do caloroso México. E aí o Tex diz: paciência, vamos tentar com chumbo. E o Manuel Torres grita: hombres, um rifle. Quer dizer, ele também estava desarmado na hora, né? Já com o rifle na mão, ele diz: corram para um abrigo, né? Diz para Linda, o que está com o bebê no colo, e mais a senhora que ajuda a cuidar dela e do bebê. E já dá um tiro, bang. E o pessoal da cavalaria também responde: bang, bang. E aí o Rodrigo diz: alcançamos, estão ali, pai. E o Rocha diz: fogo! E começou o tiroteio, bang pra lá e bang pra cá, e já um dos bandidos ali do Torres foi atingido. E o Tex e o Kit começaram a entrar na dança e atirar também. E os caras do cavalo, alguns já começaram a cair também, com o Tex e o Kit atirando, já fica mais fácil, né? Cavalo caindo, homem caindo, e grita, e ai, ai, bang, 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 ai. Daqui a pouco uma bala pega perto onde tá a mulher do Torres segurando o bebê. E a senhora que cuida dela diz: Madre de Deus. E o bebê começa a chorar. E aí, quando o bebê começa a chorar, o Rochas escuta. E diz: esse choro de bebê. Aí diz: chega, cessar fogo, chega. Quer dizer, ele viu que podia acertar no bebê, né? Que o bebê começou a chorar. E aí os caras que estão na montanha dizem: olhem, estão indo embora. Vencemos, urra! E aí o Kit diz: eles se renderam rápido. E o Tex diz: acho que no fim, Dom Augusto Rochas não quis arriscar a vida do neto. E o Manuel Torres disse: sim, quem venceu a batalha foi o meu pequeno Rafael. Ele e a mãe merecem uma vida melhor. Eu decidi, Ranger, vou com vocês. Quer dizer, aí o Manuel resolveu se entregar, né? E nisso aparece o companheiro de cela dele. A cena volta pro futuro de novo, né? Onde ele tá na cela. E o companheiro de cela dele diz: não sei se eu teria essa coragem, mas acho que foi a decisão justa. Você logo será um homem livre, Manuel. Quer dizer, ele pegou 5 anos de cadeia e estaria saindo naquele momento, né? Ele já não tá mais nem com a roupa de presidiário, né? Ele já tá com uma roupa normal, vestido, pronto para sair da cela. E o companheiro de cela dele diz: são as fotos do seu filho? E o Manuel Torres diz: eu só tenho estas. Não pude ver o meu Nino crescer. E o companheiro dele diz: por que a sua mulher e o seu filho nunca vieram te ver? E o Manuel Torres diz: estão escondidos. Eu proibi que viessem por receio que o safado do Dom Augusto mandasse alguém raptar os dois. E aí o companheiro dele de cela diz: agora vai ver, não? E o Manuel Torres diz: quem sabe? E aí o companheiro de cela dele se despede. Diz: buena suerte, amigo. Então ninguém o espera ali fora? Nisso chega um policial ali que abre a cela e diz: pronto, Torres, vamos. E o Torres diz, né, responde para o amigo dele de cela a última pergunta. Ele responde: sim, tem alguém esperando. E a espera vai acabar. E aí a gente vê uma cena ali do local onde tem a cela, ali a cidade. Parece que está tudo tranquilo, mas tem uns mexicanos por ali, escorados, sentados. Parece que eles estão esperando ele sair para pegar ele, provavelmente. Né? Tem um ali que está com arma, coach, tudo ali. Outro sentado numa cadeira, bem escorado, mas parece que está de tocaia.
E aí o policial abre ali a porta também do presídio, né? Ele já tinha saído da cela, agora ele sai de dentro do presídio. Ele abre a porta do presídio e diz: está livre, Torres. O que acontecer a partir de agora não nos interessa. E aí o Torres sai e só se vê a porta do presídio fechando com ele do lado de fora. Clank! Fechou. E ele saiu pro lado de fora do presídio, já numa cidade que tem ao lado do presídio ali, né? E dá pra ver os caras que estão de tocaia ali, logo ali numa... Tipo um salão, um rancho que tem ali bem na ponta do presídio. E alguém grita: Manuel Torres, saudações dos Rochas. E aí o Torres diz: então, é essa delegação de boas-vindas? E aí o cara que disse saudação dos Rochas, né, que parece ser um pistoleiro, diz: sim, a que vai te mandar pro inferno. E aí o Manuel diz: não posso dizer que não esperava. Vamos logo. E aí o cara puxa a arma e diz: pode deixar. Quando ele ia dizer Torres, ele toma um tiro. Zip, bam! Ah! E aí outro que estava lá em cima, que ia atirar nele, também toma um tiro também no ombro. E alguém diz: pro chão, Manuel. E ele olha e diz: quem? Era Kit Carson e Tex, que sabiam que os caras também iam fazer uma emboscada na saída pro Manuel Torres e foram lá pra salvar eles. E aí já chegaram atirando e já pegaram mais 2. E mais outro que apareceu também. Bang, mais um. E apareceu mais 2 numa esquina e o Carson já pegou os 2 de primeira. Peste, tem mais à esquerda. E a bala continuou comendo. E bang, bang foi aparecendo mais cara e eles foram derrubando. Derrubaram mais de 10, ligeirinho. E o Carson diz: minha nossa, eu não tinha contado esses 2. Vieram em quantos para matar um só? E aí o Tex diz: eu receio que queriam ter certeza do resultado. Nisso está chegando mais um monte de cara a cavalo e diz: atirem. E aí era o Rodrigo, o filho do Rochas, o irmão da Linda. E o Manuel Torres diz: Rodrigo, covarde. E aí uma bala pega bem no braço do Manuel Torres e fere o Manuel no braço. E o Tex e o Kit continuam tirando nos caras que vêm com o Rodrigo a cavalo e derrubando um e o outro. Daqui a pouco alguém diz: não, parem, não atirem. E aí o Kit Carson diz: raios me partam, mas esse... Aí aparece o Rochas dizendo: não atirem mais. Cessem o fogo ou querem me acertar também. E aí um dos caras diz: Dom Augusto. Quer dizer, o Dom Augusto não estava com o Rodrigo na história. Ele chegou ali para fazer alguma coisa. E ele diz: Rodrigo, cadê o meu filho? E o Rodrigo diz: pai, eu acho que... O Rodrigo tinha sido acertado, tomou um tiro. Tomou um tiro e caiu do cavalo. E aí o Carson e o Tex, que já tinham parado, né? O Carson olhou, pegou e falou pro Tex: entende alguma coisa? E o Tex diz: também estou surpreso, camelo velho. E aí o Rodrigo diz: pai, estou com frio. Já o Rodrigo no chão, né? Já tinha caído do cavalo. E o Rochas diz: Rodrigo. Aí o Tex diz: parece que acertamos o filhote. E o Kit diz: ele merecia. Mas se antes Dom Augusto escolheu a via da paz, agora teremos que usar as armas. Que coisa. E aí alguém diz: papai. E é um menininho correndo em direção, mais ou menos 5 anos, né? Que é a idade do moleque, que é o filho do Manuel Torres, correndo em direção ao Manuel Torres. E aí ele grita: Rafael, linda. E aí o Rocha, com um filho morrendo, né, nos braços, olha e vê o Manuel Torres segurando o menino, que é o neto dele, e a Linda junto, os dois abraçando o Manuel Torres saindo da cadeia, né? E aí o Tex fala por Rochas: eles vieram conosco. Imaginávamos uma vingança sua, Dom Augusto, mas não com tanta gente.
E aí o Rochas disse: não foi ideia minha. Eu tentei impedir. Rodrigo não tinha coragem. Falava de honra ferida, mas não sabia o que era honra. Os homens deram ouvidos a ele e não a este velho, mas agora vão me ouvir. Ou eu me junto a vocês para enfiar juízo na cabeça deles. Quer dizer, o Rochas apontou a arma para os próprios homens. E aí o Carson diz: é mesmo o dia das surpresas. E o Rocha diz: não dá para se opor a vocês, senhores Rangers. Eu vi que tinham razão naquele dia, na montanha. Quer dizer, ele já tinha visto que tinha razão no dia da montanha, quando o bebê chorou, né? Que eles deram volta. E aí o Tex diz: então escolheu a via do perdão, Dom Augusto. E aí o Rochas disse: eu penso nas suas palavras desde aquele dia, Willer. Mas é tarde. Hoje eu perdi meu filho. E minha filha eu perdi faz tempo. E o Tex diz: quem sabe? Talvez ela também saiba perdoar. Linda e Rafael moram em El Paso, onde Manuel terá um emprego honesto. Pode ir visitá-los. E aí o Rochas fica olhando com uma cara triste, né, pro casal e o bebê. E diz: eu estou velho, muito velho. Podem dizer para minha filha e para o meu genro que eu quero deixar a hacienda para eles. E aí o Carson, também com uma cara de pena, diz pro velho: diga ao senhor mesmo, eu acho que vão ouvi-lo. E aí ele foi em direção a eles. E aí o Carson diz: se fizesse isso antes, né? E o Tex diz: nunca é tarde, camelo velho. Eu acho que agora você pode guardar os ferros. Nós temos que explicar aos prudentes guardas carcerários que esta história, bem ou mal, acabou. E a nossa história termina aqui. Que história do Tex e do Kit Carson sensacional, né? Uma mensagem incrível, uma história muito legal, desenhos maravilhosos. E eu, antes de encerrar, queria pedir o teu apoio, te inscrevendo no canal, deixando o like para nos ajudar a divulgar nossas histórias para cada vez mais pessoas que são amantes do Texas, amantes de Faroeste. Um grande abraço e até a nossa próxima história. Valeu, parte!